Além das funções que você já conheceu, que você já aprendeu, que são as funções criadas pelo usuário, as funções anônimas, as funções de flecha, existem também as funções nativas, que nós chamamos de funções built-in, que são as funções que já vêm dentro da linguagem PHP e que você pode utilizar durante todo o seu programa. Eu listei aqui apenas algumas, as que eu mais uso, né? Eu não uso todas elas. Mas se você quiser saber mais sobre quais são as funções que existem, os tipos de funções, o que elas fazem, basta você entrar aí no site php.net e você vai lá, tem uma relação enorme de todo tipo de função e qual é a finalidade de cada uma. Eu trouxe apenas algumas aqui que são as mais utilizadas, pelo menos são as que eu mais utilizo. Primeira função que nós vamos observar é a função ABS. O objetivo da função ABS é trazer um valor absoluto de uma operação matemática. Por exemplo, se eu fizer um cálculo menos 10 com mais 5 e mandar executar, ele vai trazer o resultado de menos 5. Que você aprendeu na matemática que sinais menos com mais diminui, considera o sinal do maior. Mais com menos diminui, considera o sinal do maior, ou soma, ou, enfim, você aprendeu isso lá no seu tempo de escola. Aonde que entra a questão do ABS? Se eu não quiser trazer um valor negativo da minha operação e eu quero obter o valor absoluto da operação, eu uso a função ABS, que ele vai me trazer o valor independentemente do sinal da operação que foi feita. Ele é como se ele fizesse o processo invertido. Ele pegasse 10 menos 5. Não muda que a operação é a mesma. Só que agora ele não daria negativo. Porque se eu tirar o ABS, ele vai me trazer 5. Então a função do ABS é trazer um valor absoluto independentemente da operação matemática que você está fazendo. E se eu quiser arredondar a minha operação? Existe um outro comando, uma outra função chamada ceio, que arredonda a fração para cima, assim como existe o floor, que arredonda a fração para baixo. Por exemplo, vamos pegar aqui 10, ok? Colocar o valor de 10 e colocar um decimal de 555. Vou salvar, executo, ele arredondou para 11. Qual que é a regrinha mágica também, que você já aprendeu das dízimas? Que quando tem casas decimais e a casa decimal deu de 5 para cima, ele arredonda para cima. Então aqui está tudo certo. Mas existe uma outra regrinha. De 5 para baixo, ele arredonda para baixo. Então vou salvar. Vou executar, o valor não mudou, porque a função do cell, né, a finalidade da função ceio é arredondar para cima independentemente das casas decimais. E se eu quiser fazer então arredondar para baixo, você usa o floor. O que o floor faz? Ele vai pegar, em vez de pegar 10.455 e arredondar para cima, ele vai fazer o processo inverso, ele vai arredondar para baixo. Verifica que aqui está abaixo de 5. Se eu colocar 5 aqui, ele vai arredondar para cima ou para baixo? Continua no 10. Porque ele ignora toda a parte do decimal. Ok? Mas se eu quiser um valor exato do meu cálculo, aí você usa o round. Qual a função do round? O round, ele arredonda a informação da maneira correta, seguindo a regra do dízimo. Então, 11, porque está acima de 5, né? 4, mas se eu quiser aqui 5, 5, 5, 5, ok? E se eu quiser, então, fazer o processo invertido, e eu quiser controle de casas decimais, eu coloco vírgula e a quantidade de casas decimais. Agora deu 10.55556, porque eu tinha colocado aqui, não tinha colocado, então ele vai estar sempre um número inteiro. Mas se eu fizer isso para baixo, 4.55,
Agora 456. Então, arredondar para cima, sei. Arredondar para baixo, for. Arredondar combinando com a precisão de dízimo de casas decimais, round. E se eu quiser um número aleatório, você usa range. Ele tem dois parâmetros, o primeiro número e o segundo número. Coloco o primeiro, coloco o segundo, executa, ele me trouxe um número aleatório. E se eu mandar atualizar de novo? Outro número. E outra vez, outro número. E outra vez, outro número. E outra vez, outro número. Então não há nunca a possibilidade de você saber qual é o número que ele vai trazer com o range. Existe também o max e o mínimo. Ele localiza o maior e localiza o menor valor dentro de uma variável que contém vários números. Por exemplo, aqui no 1 é igual a 10,2, 2,3,15. O max, ele vai fazer isso aqui. Num vírgula, ele vai encontrar aqui dentro o maior número dentro dessa string que recebe esses valores. Então, qual seria o maior valor? 15. E se eu quiser o menor valor? O que ele traria? 2. Existe uma outra função também, que é muito eu uso bastante, que é o sqrt, que ela traz a raiz quadrada de um número. Para utilizá-la, sqrt 9. Qual a raiz quadrada de 9? 3. Então você não precisa criar funções para alguns cálculos matemáticos, porque elas já existem dentro do PHP. Basta você saber qual que é e como utilizá-las. Dentro das funções de string de texto, também usa-se bastante essas aqui. A primeira que você já aprendeu desde o início do curso é o echo, que literalmente ele exibe, né, uma informação na tela para você. É simples aqui, usando o echo, salva, e usando o echo. Ele só imprime, mostra. Depois do echo existe uma outra função que você vai usar muito também, que é o explode e o implode. O primeiro, que é o explode. Vou criar uma variável chamada str, e dentro da variável eu vou criar aqui vários nomes: João, Teresa e Maria. Isso aqui é uma variável de texto de string. E se eu quiser converter essa variável para uma matriz ou um array, qual a função que eu uso? Explode. Abro aqui, vou fazer algo diferente aqui só para você ver. Explode, olha lá. Ele vai me trazer quais são os parâmetros que eu tenho que passar para a função. Esse aqui é o delimitador. O que é o delimitador? Ele está perguntando o que separa um nome do outro nome, para ele criar a string, ele criar a matriz de acordo com essa função. Então, o delimitador que eu coloquei para separar uma coisa do outro foi o quê? Vírgula. E se eu tivesse colocado espaço? Ele fazia isso aqui, E aí, ao invés de eu colocar esse vírgula, eu coloco espaço. Então, mas eu coloquei vírgula, que eu achei mais legal, eu acho mais bonito e mais fácil de entender. A hora que começa um e termina outro. E qual é a string que eu quero? str. Como que eu faço para mostrar uma matriz na tela sem me dar erro de conversão? Aí eu uso o word. Qual que é a variável? str, salvo, e olha só, criamos lá o nosso array, certo? Está lá o nosso array. Por que ele não veio como um array separado aqui, linha por linha? Porque eu não coloquei o delimitador, eu tinha colocado espaço no exemplo e acabei de não coloquei a vírgula. Então, o meu delimitador é a vírgula. Ok? E agora sim, ele criou um array. Então, a primeira chave é o 0, né, que é o índice, que é igual a Pedro, 1 que é igual a João, 2 que é igual a Teresa e 3 que é igual a Maria. Essa é a função do explode. E qual é a função do implode? Ele faz o inverso.
Ele pega uma matriz e converte em uma string. Ele vai fazer justamente o inverso desse parado aqui do implode. Então, se isso aqui fosse um array, dessa forma, agora ele é um array, e eu usar o implode, ele vai fazer justamente o inverso. Ele vai pegar um array e transformar em um string. Segunda função, terceira, quarta função aqui que a gente usa bastante é o print. O print ele tem a mesma finalidade do echo. É como se eu fizesse isso aqui, ó, função print. E vou colocar aqui na frente um BR só para ele separar a linha, para não ficar junto. E vou colocar um echo aqui, função echo. Opa, echo. Vou salvar, vou executar. Olha lá, mesma coisa. Tem a mesma função, tem o mesmo objetivo, tem a mesma finalidade. Essa é saber qual que você quer usar. Essas três últimas funções, eu não vou falar mais, que são várias, mas eu coloquei as que eu mais uso aqui dentro, né, quando eu vou desenvolver, que é o LTrim, RTrim e o prim. A finalidade desses três, é que um retira o espaço em branco da esquerda, o outro retira o espaço em branco da direita e o itrim retira o espaço em branco de ambos os lados. Na prática é assim, ó. Eu vou colocar um espaço aqui, texto com espaço à esquerda, certo? Vou criar uma variável, str. Isso. Se eu quiser tirar o espaço em branco, eu uso LTrim e a variável. Eu posso colocar direto? Posso, mas eu resolvi fazer assim, porque eu acho que fica mais legal. O que ele fez? Ó? Ele tirou o espaço daqui. Ó. Aquele espaço que tinha do meu lado esquerdo, ele foi removido. Para eu tirar o espaço do lado direito, é o RTrim, right. Né? Eu acho que é isso mesmo, right. Left, right, esquerda, direita. Vou salvar. E lá, não dá para você ver porque ele não está formatado. Mas se tivesse formatado, você veria. Ok, e se eu quiser remover os espaços em branco, tanto da direita quanto da esquerda? Ao invés de usar o RTrim e LTrim, eu uso apenas o trim. Ele vai remover os dois lados. E pronto, resolve minha vida. Eu, particularmente, quando faço esse tipo de comando, eu não uso o LTrim nem o RTrim, eu uso logo o trim. Porque ele já vai me dar o que eu preciso e eu não preciso ficar perguntando qual que é o da direita e qual que é o da esquerda. Eu já vou direto ao ponto. Nessa aula, a finalidade dela é te mostrar que existem funções matemáticas que estão prontas, que pode te ajudar muito na hora de você fazer cálculos e chegar a valores absolutos, valores reais. E existem funções de string que pode também te ajudar e vai te ajudar quando você precisar tirar espaços, criar array, remover array, inverter array, listar na tela, remover algumas informações dentro do seu texto. Ok? Espero que você tenha aprendido e coloque em prática para que você não só decore, mas que você também aprenda.